Dando continuidade às nossas aulas de resolução de questões de lei orgânica, para você que vai prestar o concurso público da educação do município de Palmas, hoje nós vamos resolver todas as questões que foram aplicadas pela Copese na última prova do quadro geral. Então, na aula 1, resolvemos da saúde, e agora na aula 2 nós vamos resolver a do quadro geral, tá? Não quero me estender muito aqui nos inícios desse vídeo, porque se tem uma coisa que concurseiro não tem, é tempo, né? Então, vamos logo ao que nos interessa, vamos ao trabalho duro, vamos fundamentar bastante aqui para que você possa entender detalhes, minúcias aí, talvez coisas que você nunca tenha entendido. Eu quero só fazer um aviso aqui antes de começar esse vídeo, é que é o seguinte, pessoal, eu vou explicar aqui do básico, tá? Por quê? Porque quem está iniciando consegue entender. Então, mesmo que a pessoa esteja começando a estudar agora, mesmo que você esteja começando a estudar do zero, você vai conseguir entender. Então, não é uma aula que eu vou pegar só e vou ficar jogando termos avançados. Não. A gente vai conversar aqui para você que está começando a estudar do zero. E para quem está no avançado, tu pode acelerar o vídeo, pode dar pausa na parte que você tem mais dificuldade, tá? Você se organiza para que esse vídeo sirva para você até mesmo como uma forma de revisão. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui resolvendo as questões de nível médio, de lei orgânica. Vamos aqui resolver a questão número 1, certo? E a questão número 1, ela nos diz o seguinte, ó. De acordo com a lei orgânica do município de Palmas, assinale a alternativa correta, que trata do registro e da publicidade dos atos administrativos. Letra A. A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo legal estabelecido, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas com fim de direito determinado, né? Sob pena de responsabilidade de autoridade ou servidor que negar a retardar sua expedição. A questão quis dizer que a gente pode pedir documentos para essas entidades se você tiver uma finalidade, né? Pô, eu quero documento para resguardar tal direito, para fazer tal coisa. Então a questão fala que existe essa condição, você tem que demonstrar a razão ali do direito determinado pelo qual você está pedindo aquilo. E se não houver o fornecimento ou retardamento, a autoridade ou servidor será punido por isso, certo? Então é basicamente isso que a questão nos diz. Então na letra B, vamos ler a letra B, os atos administrativos punitivos são aqueles gerais e abstratos que visam impor sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares. Ok. Letra C, os atos administrativos ordinatórios são aqueles reguladores da correta aplicação dos direitos fundamentais, podendo, na ausência da lei, suprir esta lacuna estabelecendo novo direito ou dever. D. A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do município, sendo imprescindível, né, sendo indispensável a publicação na íntegra dos atos normativos nesse veículo. Publicação na íntegra, né, pessoal, é toda a publicação. E a imprensa oficial é o diário oficial do município, tá? E letra E, a Prefeitura e a Câmara são obrigadas a atender, no prazo legal e mediante pagamento das respectivas taxas, pedido formulado em defesa de direito, ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e obtenção de certidões junto a repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Bom, então, a letra E está cobrando aí para a gente se quando você vai formular um pedido perante a administração para defender um direito, você tem que pagar uma taxa, né? Se precisa fazer isso, beleza? Quero fazer quero que você tenha atenção no seguinte ponto. A letra B foi cobrada na prova da saúde, então é um ponto de incidência, né? Ou seja, foi cobrado em 2 provas, existe uma possibilidade de cair, né? A letra B e a letra C também já foi cobrada. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Vamos à análise dessa questão. Bom, a letra A, ela tá correta, né? Porque fala que a Câmara e a Prefeitura, elas são obrigadas a fornecer para qualquer interessado, qualquer pessoa que chegar perante esses órgãos, dentro do prazo previsto na lei, claro, certidão, né? Pô, certifico que aconteceu tal coisa, né? Um contrato, uma decisão, desde que requeridas com um fim de direito determinado. Pô, eu quero uma certidão para determinada coisa, eu quero um contrato para verificar determinada coisa, né? Sob pena de responsabilidade da autoridade ou do servidor, que negar ou retardar. Então a lei
Lá no artigo 94, parágrafo único, ela fala isso pra gente, ó. Vamos dar uma lida para você fixar bem isso, tá? Porque a intenção dessas aulas que eu tô ministrando aqui para vocês é que, cara, você aprenda com qualidade, que você aprenda bem isso aqui que a gente tá conversando. Por isso que esse material aqui é disponibilizado gratuitamente para vocês. Como é que você tem que fazer para ter acesso a esse material? Você vai lá no meu Instagram, clica no link da minha bio, clica em suporte ao aluno e aí você vai entrar em contato com a minha equipe pelo WhatsApp. Aí lá no WhatsApp que você vai pegar esse material gratuito para você, tá? Não é pela mensagem direta no Instagram, não é, é pelo WhatsApp. Você clica no link da minha bio lá no Instagram, vai no suporte ao aluno que é só pedir que eles estão autorizados já a te mandar esse material. E o artigo 94, parágrafo único, fala assim pra gente, ó, a Prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecer a qualquer interessado, né, no prazo máximo de 15 dias, a contar do dia útil imediatamente seguinte ao dia da apresentação do pedido escrito, então são 15 dias depois do pedido que a administração tem para te fornecer, né, o pedido escrito de quê? Certidão dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas com um fim de direito determinado, né? Tem uma finalidade, não é para qualquer coisa, não é genérico, sobre pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que se negar ou retardar, né? Retardar, pessoal, demorar demais a sua expedição, beleza? Então, a letra A é correta e a questão está buscando justamente isso. A questão fala assim, ó, de acordo com a lei orgânica do município de Palmas, assinale a alternativa correta. Então, a princípio, o nosso gabarito é a letra A. Mas para isso a gente tem que analisar todas as demais para ter certeza, né? Então, a letra B fala, os atos administrativos punitivos são aqueles gerais e abstratos que visam impor sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares, né? E aí essa alternativa está errada porque quando a gente observa o artigo 94, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Palmas, ela fala assim, ó, ato punitivo é aquele visando impor sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares. Ou seja, a lei ela não falou que o ato administrativo punitivo são gerais e abstratos. Porque, na verdade, os atos administrativos punitivos são determinados e específicos. Então, quando a administração pública resolve aplicar uma pena para um servidor, aplicar uma pena de demissão, uma pena de suspensão, uma pena de advertência, por exemplo, e isso é porque fulano de tal, servidor X, praticou a conduta X e eu estou aplicando para ele a pena X. E vai ser publicado no diário ali aquela portaria específica para aquela pessoa. Agora, quando a questão fala que é um ato geral e abstrato, ela está falando que é um ato, é um ato administrativo que a partir do momento que ele é publicado, ele vai fazer efeito para todo mundo, né? Ele tem essa abstração, essa generalização. E isso não é verdade, porque os atos administrativos, eles são específicos e determinados. O que é geral e abstrato, na verdade, é quando a gente tem uma lei publicada. Por exemplo, cobrança de um novo imposto. Cara, publicou, seguiu ali o princípio da noventena, da anterioridade do direito tributário, né, que tem um tempo para poder ter eficácia, mas aí publicou, seguiu o tempo que tem que ter eficácia, cara, vale para todo mundo, né? Publicou lá no Diário Oficial de Palmas uma lei agora falando de plano diretor e que agora quando for construir tem que seguir tal coisa. Cara, é para todo mundo. Isso é uma característica geral. Isso é uma característica abstrata. Por quê? Porque na característica abstrata, eu não preciso esperar uma pessoa vivenciar aquela situação para que eu tenha aplicabilidade da norma. Eu não preciso dizer que é para uma pessoa específica, é para todo mundo, é geral. Ou seja, então, é geral porque é para todo mundo, é abstrato porque independe de uma situação específica, diferente de um ato administrativo punitivo, que ele é determinado e específico. Um ato administrativo, ele tem um elemento, um atributo que é chamado de tipicidade, ele tem que ter um ato punitivo, né? Ele tem que ter previsibilidade legal, ele segue como se fosse a legalidade do direito penal, né? Então ele é muito específico, ele não pode ser geral, ele não pode ser abstrato, tá? Ele tem que ser específico e determinado, por isso a letra B, ela está errada. Agora, a letra C, ela diz, os atos administrativos ordinatórios
são aqueles reguladores da correta aplicação dos direitos fundamentais, podendo, na ausência da lei, suprir esta lacuna e estabelecendo um novo direito ou dever. Quando, na verdade, o ato ordinatório, de acordo com o artigo 94, inciso 2º da Lei Orgânica, são aqueles atos disciplinadores do funcionamento da administração e da conduta funcional dos seus agentes. Não tem nada a ver com direito fundamental e ainda vai suprir lacuna de direito fundamental. Para quem estuda direito, na verdade, para quem já tem costume com a matéria jurídica, sabe que essa questão foi absurda, porque direitos fundamentais são direitos previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal, são considerados cláusulas pétreas que não podem ser suprimidas. E aí eu vou fazer isso por meio de um ato administrativo, eu vou regulamentar um direito fundamental. Cara, fica complicado. Um ato administrativo ordinatório ainda, né? Não convém. Então, no caso aqui, os atos ordinatórios, eles têm a finalidade de disciplinar o funcionamento da administração apenas, né? Qual que é o horário que tem que entrar? Quem é que vai trabalhar em lugar tal? Quem que é o chefe? Quem que é o subordinado? É isso, né? Não tem nada a ver com direito fundamental, que é uma outra pegada, é uma matéria lá de direito constitucional, artigo 5º, que é outro status, que nem é, né, uma coisa assim a ser regulamentada pela lei orgânica. A lei orgânica só tem que repetir o que está previsto na Constituição Federal e fazer referência a ela no que tange a direito fundamental. Agora, portanto, a letra C está errada. A letra D, ela diz: a publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do município, sendo imprescindível a publicação na íntegra dos atos normativos neste veículo. E aí, o que aconteceu? O problema aqui é que não precisa ser na íntegra, pode ser resumida, né? E aí o artigo 92 caput, né, que é a cabeça do artigo cabeçário, combinado com o seu parágrafo 1º, traz para nós a solução que a gente precisa para resolver essa questão. Veja bem, artigo 92 caput diz: a publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do município e, enquanto não existir, em placar apropriado. E, parágrafo 1º, a publicação dos atos normativos poderá ser resumida. Portanto, a partir do momento que a questão fala que tem que ser na íntegra, a questão está errada. Beleza? A letra D está errada. Dessa forma, aqui na nossa análise, temos a letra A como correta, temos a letra B como errada, temos a letra C como errada e até o momento a letra D como errada. Vamos ver como é que vai ficar a letra E, tá? Deixa eu tomar uma água aqui, bebe a sua aí também. Vamos lá, boca seca, né, quando a gente está explicando, é muito comum, então a gente tem que hidratar bem. Olha só, a Prefeitura e a Câmara são obrigadas a atender no prazo legal e mediante pagamento das respectivas taxas, pedido formulado em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões junto a repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal. O problema dessa questão é que não precisa pagar taxa. No momento que ele diz que tem que pagar taxa para você defender um direito seu, entrar com um pedido na administração para defender um direito seu, isso está super errado. A justificativa para essa questão, ela se encontra no artigo 91, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Palmas, que diz justamente isso aqui, ó. O atendimento a pedido formulado em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões junto a repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal independerão de pagamento de taxas. Repito, dependerão de pagamento de taxas, portanto a questão está errada, beleza? E aí eu vou aproveitar um pouco para me aprofundar um pouco mais com você, porque existem súmulas do STJ e do STF que diz que não tem que pagar taxa. Súmula 373, veja bem, é ilegítima a exigência de depósito prévio, grana, né, para admissibilidade de recurso administrativo. É um pedido que você faz perante a administração, você vai recorrer lá de alguma coisa, e aí você vai ter que pagar? Não precisa, né? E a súmula vinculante do STF, número 21, fala: é inconstitucional a exigência de depósito prévio, né, grana ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Por isso, a letra E, ela também está errada, e o nosso gabarito aqui vai ser a letra A, batendo certinho aí com o gabarito da banca examinadora Copese. Joia? Resolvemos uma questão, vamos para a próxima, né? Vocês viram que a gente está demorando um pouco mais, a análise está sendo bem aprofundada para que vocês acompanhem em detalhes.
certo? E para que vocês possam compreender um pouco melhor o direito administrativo, a lei orgânica, que a gente sabe que, para quem não tem costume, é sim uma matéria considerada difícil. Vamos lá. Questão número 2, sobre o processo legislativo municipal, analisa as afirmativas a seguir. Para quem viu a aula número 1, eu falei sobre o processo legislativo, né? Fiz uma explicação maior, volte lá na aula 1 e observe, mas em resumo é o que? É um procedimento, uma série de atos que visam a produzir leis, produzir normas, né? E essas normas, em resumo, a gente tem as emendas à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Enfim, e aqui a gente vai conversar justamente sobre esse processo de criação de leis pelo município, que é o processo legislativo. O inciso primeiro da questão diz, é para a gente analisar, né? Vamos reler aqui o caput. Sobre o processo legislativo municipal, analise as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa é: as propostas de emendas à lei orgânica municipal poderão ser apresentadas por membros da Câmara Municipal, do prefeito, dos cidadãos, nos termos da lei? Beleza. O que a gente tem aqui nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento aqui, ó, olha aqui. As propostas a emendas poderão ser apresentadas, né? Então a gente está falando de apresentação. Quem que vai poder propor? Quem que vai poder falar assim, cara, quero falar disso aqui, vamos lá, coloca na mesa, né? Aí diz, membros da Câmara, o prefeito municipal e cidadãos. Joia? Quando nós conversamos sobre isso aqui, né? Quando nós tratamos sobre esse assunto, nós estamos dentro de um assunto do direito constitucional que nós chamamos de legitimados, né? Portanto, quem são os legitimados para fazer a proposição dessa emenda à lei orgânica, né? Quem são as pessoas que podem propor, ok? E daí vem aqui a questão e continua a cobrar de nós da seguinte forma: sendo vedada a deliberação. Então a gente está falando de vedação, né? De deliberação de proposta tendente a abolir, a íntegra do município à Federação Brasileira, né? Que é o direito de secessão. Não existe direito de secessão no ordenamento jurídico brasileiro. Então, por exemplo, se o município quiser deixar de ser do Brasil, ele não pode deixar de ser do Brasil. Hoje eu moro no Sul, por exemplo. Existe um movimento muito forte no Sul, né, que eu sou totalmente contra, e de querer se separar do país não pode acontecer, porque no Brasil é vedada a secessão, né? Então, abolir a integração do município, retirar o município da Federação Brasileira. Então, veja bem, o voto direto, secreto, universal e periódico, a independência, a autonomia e a harmonia dos poderes do município. E aí, quando a lei fala pra gente de coisas que não podem ser alteradas, nós estamos diante de um tema, o qual, lá em direito constitucional, né, a gente aprofunda isso aqui bastante em direito constitucional. Esse tema aqui, ele é lembrado, sabe como? O nomezinho desse tema aqui, ó, são as famosíssimas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. São coisas tão importantes que, mesmo por meio de emenda, que é o procedimento mais difícil, o procedimento mais rígido, podem ser alterados. Entenda, quando a gente fala de produção de leis, a emenda à lei orgânica, ela é o top, ela tá acima de tudo. Cara, ela é o procedimento de ouro. Então, ele é o procedimento mais rígido, certo? E esses assuntos aqui são assuntos tão sensíveis que sequer podem ser alterados através de uma emenda à lei orgânica. Beleza? E aí vem, né, a segunda assertiva que a gente vai analisar. Olha só, a matéria constante da emenda rejeitada, a vida por prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma legislatura. A gente vai analisar. O nome disso aqui é princípio da irrepetibilidade, tá? Irrepetibilidade. Nós chamamos de repetibilidade porque se vai lá e a norma não pode, ela foi prejudicada, ela foi rejeitada naquele mesmo ano, ela não pode ser proposta de novo. Tem que esperar o ano que vem para ser proposta de novo, certo? Beleza, agora a gente vai falar aqui da terceira alternativa. Em caso de relevância e urgência, o prefeito poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Câmara Municipal. Então, mais uma vez, nós estamos dentro de um tema que também foi cobrado na prova da saúde. Atenção, ligue o alerta, né? A banca mostra aí
que ela gosta desse tipo de tema, que é justamente falar dessa espécie normativa que ela é específica para o prefeito, né? Ele cria uma lei que ela já passa a ter validade e essa lei ainda não foi apreciada pela Câmara Municipal. E aí, caramba, isso pode acontecer? Pode existir essa tal dessa medida provisória? E vem aqui o inciso, a alternativa 4, ela diz: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e ao cidadão, nos termos da lei, sem distinção ou limitação das competências quanto ao conteúdo dos projetos de lei. Moral da história, ela quis perguntar para você: todo mundo pode falar sobre tudo? O prefeito pode falar sobre qualquer assunto que ele quiser. A Câmara Municipal pode criar lei para falar de qualquer assunto que ela quiser. Os cidadãos podem criar uma lei através da iniciativa popular para eles poderem falar de qualquer assunto que eles quiserem. Isso aqui também foi cobrado no concurso da saúde. Olha aí, né? Então fica mais um alerta, galera. O que cobra mais de 2 vezes ali em concursos tão recentes, ó, tá na cara que você tem que estudar. Veja bem, e aí ela trouxe pra gente assinar a alternativa correta, né? A, B, C, D e E. Daquele jeito que o concurseiro gosta. Olha só. Vamos analisar, né? Vamos analisar. Vamos analisar a 1 logo de cara. A 1, ela tá correta. Porque ela trouxe os legitimados previstos na lei orgânica e trouxe os assuntos que não podem ser alterados, mesmo que seja através de emenda à lei orgânica. Vamos dar uma lida? Artigo 36, inciso 1, 2 e 3, combinado com o parágrafo 4º da lei orgânica do município de Palmas. Vem aqui comigo, vamos ler o respectivo artigo citado acima, né? Artigo 36, a lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta, primeiro, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Beleza, aqui ó, a questão fala membros da Câmara Municipal. Inciso 2º, prefeito municipal. Beleza, aqui ó, a questão fala prefeito municipal. Inciso 3º, dos cidadãos, subscrita por no mínimo 5% do eleitorado do município. Beleza, a questão fala cidadãos. Tá certinho, os legitimados são exatamente esses, né? Legitimados, as pessoas que podem propor uma emenda à lei orgânica do município de Palmas. Agora, o parágrafo 4º fala que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Vamos lá, a integração do município à Federação Brasileira, belezinha, é isso aqui que estava previsto na nossa questão. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico, beleza, era justamente isso aqui que estava previsto na nossa questão. E terceiro, a independência, a autonomia e a harmonia dos poderes. Tranquilo, era justamente isso que estava previsto na nossa questão. Portanto, a nossa alternativa 1, ela é uma alternativa correta. Correta. Vamos lá. Alternativa 2. A matéria constante de emenda rejeitada, havida por prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma legislatura. Tá errado isso aqui. Por quê? Porque legislatura são os 4 anos de duração do mandato parlamentar. E o ano de trabalho nós chamamos de sessão legislativa. Então, para essa questão estar correta, ao invés de constar na mesma legislatura, deveria constar aqui na mesma sessão legislativa. Observe o que diz a lei orgânica no seu parágrafo 5º do seu artigo 36. A matéria constante de emenda rejeitada, havida por prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta onde? Na mesma sessão legislativa. Por isso, ela está errada. Então, essa alternativa aqui é uma alternativa que está errada. Então, vamos marcar aqui nas nossas alternativas, aqui em cima, que a 2 ela está errada. Beleza? Ok, tranquilo. Vamos para a próxima. Alternativa número 3. Em caso de relevância e urgência, o prefeito municipal poderá adotar medida provisória, né? Então, a gente está falando do quê? Estamos falando da medida provisória. E aí nascem as perguntas. Com força de lei? Ah, a medida provisória tem força de lei? E nasce outra pergunta. Devendo submetê-la de imediato à Câmara Municipal? Aí tu se questiona. Ah, a medida provisória tem
além de ter força de lei, ela tem que ser submetida de forma imediata à Câmara Municipal, beleza? E aí, é exatamente isso que diz a lei orgânica pra gente. Vamos dar uma lida no artigo 40. Vem aqui comigo. Olha só. Em caso de relevância e urgência, o prefeito municipal poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Câmara Municipal. Dessa forma, a nossa alternativa 3, ela é uma alternativa que está correta. Agora nós vamos analisar a última alternativa para a gente ir aí para o final da análise dessa questão, certo? Veja bem, a iniciativa das leis complementares ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, nos termos da lei, sem distinção ou limitação das competências quanto ao conteúdo dos projetos de lei. Então, os cidadãos, os vereadores, os membros, né? Membro que é o vereador, as comissões da Câmara Municipal, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, enfim. Eles podem, né? O prefeito, eles podem propor leis complementares e leis ordinárias. O problema da questão é quando ela fala que não existe distinção, sem distinção ou limitação das competências quanto ao conteúdo dos projetos de lei. Por quê, pessoal? Porque entenda, existem assuntos que só o prefeito pode falar, existem assuntos que só a Câmara pode falar, beleza? Olha aqui um exemplo, ó. Artigo 42, ele fala pra gente, são de iniciativa privativa do Executivo Municipal. O que está previsto aqui no artigo 42, como por exemplo, fixação ou aumento de remuneração dos servidores, no âmbito do Poder Executivo, né, é do prefeito, ó, né? O que mais, ó? Fixação de remuneração no âmbito do Poder Executivo e Legislativo que for atribuído em espécie ao prefeito e ao presidente da Câmara. O que mais, né? Ele fala assim que para aumentar, para fixar ou aumentar a remuneração é competência do Executivo. E quando a gente for fazer isso, tem que observar o teto ainda, que no Executivo é o subsídio do prefeito e na Câmara do presidente da Câmara, no Legislativo é do presidente da Câmara, né? O teto que o servidor pode receber. Olha aqui, regime jurídico do servidor, né? O estatuto do servidor. Quem pode falar? Só o prefeito. E aqui, ó, no artigo 43 é um exemplo de competência exclusiva da Câmara Municipal. E essa competência exclusiva são assuntos que só a Câmara pode tratar. Então existem assuntos que não é bagunçada a coisa assim. Não tá na casa da mãe Joana, sabe? O negócio é mais embaixo. Cada um vai falar do seu, ado a ado, cada um no seu quadrado. E é isso. Quando a gente fala de competências da lei orgânica, né, competências, entre aspas, constitucionais, né, porque a lei orgânica é como se fosse a Constituição do município, é ado a ado, cada um no seu quadrado, irmão. Não tem essa de que todo mundo pode fazer qualquer coisa, falar de qualquer coisa que quiser, como se fosse bagunçado. Portanto, a nossa alternativa 4 é uma alternativa que se encontra errada. Beleza? Eu vou marcar aqui ela como errada. E certo só vai ficar a 1 e a 2. Se a 1 e a 2 são corretas, ó. Vamos aqui, ó. Não marca a B, porque a B fala que a 3 está correta. Opa, desculpe-me. A 1 e a 3 estão corretas. Vamos lá. De vermelho aqui para ficar mais emocionante. Não marco a letra A porque ela diz que a 2 está correta. E a 2 está errada. Eu não marco a C porque ela diz que a 2 está correta. Só que a 2 está errada. Eu não marco a D porque ela diz que a 2 e a 4 estão corretas. Só que a 2 e a 4 estão erradas. Eu não marco a E porque ela diz que a 3 e a 4 estão corretas. Só que a 4 está errada. Sobrando para nós letra B, na qual apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Certo, pessoal? Então essa foi nossa segunda questão. Espero que você esteja gostando da nossa resolução. E agora nós saímos da prova de nível médio e vamos explorar as questões de lei orgânica da prova de nível superior. Vem aqui comigo para a questão número 3. Ó. O município de Palmas tem a propriedade de um bem imóvel que se encontra atualmente desafetado, vazio, sem nenhuma utilidade pública. A fim de fazer com que este imóvel seja ocupado e dada a ele uma função de interesse público, analise as afirmativas a seguir. Entenda uma coisa, existe uma diferença entre imóvel afetado e imóvel desafetado.
O imóvel desafetado é aquele imóvel que não está sendo utilizado. Por exemplo, um prédio antigo abandonado. Cara, não tem finalidade pública em cima daquele imóvel. Aquele imóvel está desafetado. Em contrapartida, quando o imóvel está sendo usado, nós chamamos de imóvel afetado. Ele está sendo afetado para um uso de bem público, né? Que pode ser um bem de uso comum do povo, como uma praça, um rio, um lago, ou pode ser um bem de uso especial. Um bem de uso especial é aquele que a administração pública tá lá, ó, usando o bem público, tem um prédio bonitinho, funciona lá o lugar lá direitinho que ele tem que funcionar, a repartição. Beleza? Essa é a diferença do afetado. O afetado está sendo usado, o desafetado não está sendo usado. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar as nossas alternativas. Dessa vez nós temos, de novo, alternativas 1, 2, 3 e 4. Peço muita atenção sua nesse momento. Se você está em casa, toma um cafezinho, que essa questão é um pouco mais aprofundada e eu vou precisar da sua dedicação plena aqui nela. Não copia junto comigo, você consegue esse material ali, depois só pedindo lá no WhatsApp da minha equipe. Preste então bastante atenção para você fixar bem essa questão. Vamos lá. Então vamos seguir na análise das alternativas. Alternativa número 1. Em caso de doação de bem público imóvel, pode haver dispensa de licitação, desde que seja destinada a outros entes da federação, e conste da lei e da escritura pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. Pessoal, via de regra, tudo que a administração pública compra, vende, tem que ter licitação. E aí, quando não tem licitação, uma das hipóteses são os casos de dispensa, tá bom? E o que acontece? Aqui nessa questão, né, ele trouxe vários requisitos perguntando se esse imóvel aí pode ter dispensado a licitação, se ele cumprir esses requisitos aqui, ó. Se for destinado a outros entes da federação, constar da lei, constar da escritura pública, né? Todo imóvel tem sua escritura pública, contar o que? Os encargos do donatário, né? Então, quais serão as responsabilidades de quem recebeu o imóvel? Porque uma pessoa é o doador, o outro é o donatário, e aí? Certo? Quais serão essas obrigações? E aqui, e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. Retrocessão é o quê? Retomada. Retrocessão é voltar o negócio ao zero, ao status quo, da forma como estava antes, em razão do descumprimento de alguma disposição contratual pela parte, né? Geralmente, a administração pública, a retrocessão é a favor da administração pública, no caso, né? Ok, beleza, é isso que a questão está tentando nos perguntar ali. Alternativa 2. O município deve outorgar, entregar, né, permitir, dar a alguém concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso, pessoal, é o seguinte. Caramba, é como se você fosse o proprietário. Só que você não é, mas você vai ter todos os direitos em cima daquilo. Então, vamos supor que você tem um imóvel, né? Cara, eu vou ter direito a morar se eu quiser alugar, sabe? É um negócio meio assim, puxado, né? Digamos que é um status de quem possui um status bem vantajoso, né? Vantajoso, digamos assim. Que você tem aquele bem, vai poder usufruir muito daquele bem. Então, olha só, o município deve outorgar a concessão de direito real de uso, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, né? Ou seja, ele tem que preferir fazer essa outorgação do que vender ou doar os seus bens imóveis. Sendo dispensada a licitação, não precisamos fazer a licitação quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, que são essas empresas grandes que prestam alguns tipos de serviços, né, como nós já conversamos, empresas de luz, empresas de água, enfim. As entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Alternativa 3, o uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, não exigível para essas situações prévia autorização legislativa ou licitação, uma vez que o uso se dá a título precário e a propriedade do bem continua do município. Quando a gente fala da diferença entre concessão, permissão e autorização,
Uma das grandes diferenças é que a concessão ela não é precária, ela tem um prazo determinado, previsto em contrato. Então, a administração pública, se ela for reaver aquele bem, aquele serviço ali, aquilo que ela entregou, ela tem que respeitar esse prazo legal, né? Agora, a autorização e a permissão não, elas são precárias. O que acontece? A administração pública pode retomar quando ela quiser, certo? Não existe um prazo determinado propriamente dito que, se for quebrado, cause ônus para a administração, cause responsabilidades, dívidas, né, gastos para a administração. E o inciso 4, a autorização do uso de bem público poderá incidir sobre qualquer bem público de uso comum, especial ou dominical para atividades ou usos específicos e transitórios por prazo máximo legalmente estabelecido. O bem de uso comum é aquele bem que todo mundo pode usar, como a gente já conversou aqui nessa aula, praças, lagos, rios, ruas, né? Bem de uso especial é aquele que a administração pública está usando para uma finalidade pública específica, né? O prédio da educação, as escolas onde você vai trabalhar no concurso, né? Sim ou não? Diga amém, né? Você vai trabalhar na educação municipal. Aquele prédio é um bem de uso especial. Ou um dominical, né? Que é aquele que está em desuso lá, não está servindo para nada. O lote abandonado, né? Por exemplo. Então, vem cá, ó. A autorização de uso de bem público poderá incidir sobre qualquer bem público de uso comum, especial ou dominical, para atividades ou usos específicos e transitórios, por prazo máximo legalmente estabelecido. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, pessoal? Vamos aqui analisar essa questão? Olha só. Vamos analisar a 1. A 1 tá errada, né? Já vou colocar aqui de cara. E a gente vai procurar o erro dela, porque fica mais didático assim, diante da complexidade dessa questão. Vamos reler a questão para a gente se situar bem, tá, pessoal? Estamos resolvendo questão de forma estratégica, tá? Pontual. Olha lá. Em caso de doação de bem público imóvel, pode haver dispensa de licitação desde que seja destinada a outros entes da federação e conste da lei da escritura pública os encargos do donatário, o prazo do seu cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. Vamos lá? Veja bem. A lei, ela não traz que a doação, ela tem que ser a outro ente da federação. A doação pode ser para um ente para o próprio município. Ela pode ser para um ente ali que, por exemplo, não faz parte da administração direta, não está na prefeitura, mas faz parte da administração direta, é uma autarquia, é uma fundação, é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Então, eu não preciso mandar fazer essa doação necessariamente para outro ente da federação. Vamos dar uma lida aqui no que a lei traz. Artigo 103, inciso 1º, a linha B da lei orgânica. Artigo 103. Alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público. Então, temos aqui o primeiro requisito, existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação. Quando o imóvel dependerá de autorização legislativa e concorrência, né? Concorrência é licitação, beleza? E aí, olha só, em caso de doação, né? Aí a doação. E letra B, sendo dispensada esta, né? A licitação é dispensada no caso de doação. E aí a doação fala, constando da lei, tem que constar da lei, da escritura pública, os encargos do donatário, o prazo do seu cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. Mas não tem esse requisito criado pela questão de prova que seja destinada a outros entes da federação. Portanto, a nossa alternativa 1 da questão número 3 está errada. E agora nós vamos analisar a alternativa 2. O município deve outorgar concessão de direito real de uso, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, sendo dispensada a licitação quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Essa questão está correta e é ipsis literis a lei, a literalidade, a cópia do texto da lei orgânica. Vejamos, artigo 103, parágrafo 1º. Alienação de bens municipais, subordinado o quê? Olha lá, primeiro requisito, quero alienar, quero comercializar um bem municipal.
Primeiro requisito tem que ter interesse público devidamente justificado. E vai ter que ter a avaliação prévia, né? Eu tenho que saber quanto que aquele bem está valendo. Guarda esses requisitos no seu coração. Interesse público devidamente justificado. Ora, o Estado, o município tem que justificar o porquê que ele quer vender. Quais são as razões dessa comercialização, dessa alienação? E também tem que ter o valor específico lá por alguém que é especialista naquele assunto. Porque também eu não posso dar qualquer valor para os bens da administração pública, certo? Agora o parágrafo 1º vem e aprofunda da seguinte forma: o município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará, né, concessão de direito real de uso. Então a lei fala que ele tem que dar preferência para essa outorga, para uma concessão de direito real de uso, antes de vender, antes de doar. O município, o negócio é o seguinte, cara: em vez de vender, em vez de doar, entrega para alguém que vai usar aquele negócio ali e abusar, mas não perde a propriedade do imóvel, não. Não perde o negócio, não. Que ele continue sendo seu. Vai que um dia você precisa. Tá entendendo? Vai que um dia você precisa. Então não precisa ser tão rígido assim. Eu não preciso vender. Eu não preciso doar. Vou entregar em uma concessão de direito real de uso. A pessoa vai poder abusar lá, lucrar em cima daquilo. Mas se um dia eu precisar, ó, toma de volta. Beleza? E aí, para acontecer isso, tem que ter o quê? Prévia autorização legislativa, né? Uma previsão na lei. Tem que ter modalidade de concorrência, certo? E aí, a concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar a uma concessionária de serviço público. Caramba, então, ó, eu vou conceder o direito real de uso para uma concessionária de serviço público, que é uma empresa que vem para prestar um serviço público através daquele imóvel lá. Olha que bacana, né? Ou a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. E é exatamente isso que a questão trouxe para nós. Por isso, nossa alternativa número 2 é uma alternativa correta. Beleza? Agora 3, né? Vamos lá. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, não exigível para essas situações prévia autorização legislativa ou licitação, uma vez que o uso se dá a título precário e a propriedade do bem continua do município. E aí, galera, o que acontece? Olha só, não é bem assim, tá? Por quê? Porque quando eu falo da concessão de bens especiais e dominicais, eles sempre vão depender que tenha lei, tá? E a única hipótese que vai ser dispensada é quando e a única hipótese que a licitação vai ser dispensada, né, que é um outro requisito, certo? Tem que ter lei e aí tem dispensa de licitação, né? Não, vamos aqui nos situar. Primeiro, bem de uso especial e bem dominical. Tem que ter lei, tem que ter licitação. Mas existe um caso que não vai ter licitação. Não vai ter licitação numa única hipótese, que é quando se destinar uma concessionária de relevante interesse público. Beleza? E outra coisa também que a questão errou. Quando eu falo do bem de uso comum, né? Que é, já é diferente do bem de uso especial, que é aquele que está sendo usado pela repartição, ou do bem dominical, que é aquele que está em desuso. O bem de uso comum, que é esse que o povo usa, que todo mundo utiliza, ele sempre vai depender de autorização legislativa. Sempre vai depender. A questão botou todo mundo no mesmo balaio. E aí, por isso, ela ficou errada. Beleza? Olha só. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização. Beleza. Até aqui tudo bem. Não exigido para essas situações. Que situações? Concessão, permissão ou autorização? Prévia autorização legislativa ou licitação. Não, galera. Não é assim que funciona. Tá bom? Se for um bem de uso comum, sempre vai ter que ter autorização legislativa. Se for um bem de uso especial ou dominial, sempre vai ter que ter lei, tá? E vai ter licitação. A regra é que tem a licitação, né? Uma vez que o uso se dá a título precário, a propriedade do bem continua no município. Não. O caso que não tem licitação não tem nada a ver com isso. Quando não tem licitação é quando tem o quê? Quando é destinado à concessionária de relevante interesse público, certo? Então vamos lá, ó. Artigo 105, caput, parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica traz essa justificativa pra gente, a gente vai dar uma lida. O uso de bens municipais por terceiro pode ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o
conforme o caso ou quando houver interesse público devidamente justificado. Vamos lá. A concessão administrativa dos bens públicos de uso, olha só, olha isso aqui, de uso especial e dominical, dependerá de quê, meus queridos? De lei. E vai depender também de quê? De concorrência. E vai depender também de ter um contrato sobre pena de nulidade do ato. A lei está querendo dizer pra gente que se isso não for observado, o ato é nulo. Nulo, acaba, volta ao começo, ex tunc, retroage até o início. Ex tunc é o efeito do ato, retroage até o início, né? Para vocês que não conhecem esses termos, quando a administração pública anula um ato, o efeito é ex tunc. Ele volta no tempo, ele retroage. Ele vem lá desde o início, acabando com tudo. A dica é ex tunc. Tunc começa com T, né? A letra T, tunc. E T lembra de testa. O que tu faz? Tu bate na sua testa, sua cabeça vai para trás. Retroagiu. Que é diferente do contrário do ex tunc, que é o ex nunc. O ex nunc é aquele ato que não retroage. E quando, quando a gente fala desse efeito, ex nunc, que a administração pública ela revogou um ato, aí essa revogação só vai ter efeito daqui para frente, entendeu? Ela é mais leve do que a anulação. Então, olha só, ex nunc, letra N. Então, você bate na nuca, que ó, passa, a cabeça vai para frente, daqui para frente, entendeu? É o efeito da revogação. Então, preste bem atenção. Anulação é quando o ato é ilegal e a ilegalidade é algo tão forte que anula todo o ato, né? O efeito ex tunc, bate na testa, vai para trás, ele retroage, é tão foda que ele volta no tempo. Diferente é o efeito ex nunc, né? Que a administração toma aquela decisão a partir de agora, é uma coisa mais simples, então o efeito é só daqui em diante. Ex nunc bate na testa só daqui em diante. E a nulidade, quando a gente fala de nulidade do ato, ela tem essa característica de ter um efeito ex tunc, de voltar ao tempo e retirar o ato da órbita jurídica desde o início da sua criação. Beleza? Ok. Agora vem cá. Continuando o artigo, ele fala: a concorrência poderá ser dispensada na forma da lei quando o uso se destinar à concessionária de serviço público relevante, devidamente injustificado. É só esse caso. E ó, a concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será otorgada mediante autorização legislativa. E aí a questão botou todo mundo no mesmo barco. Não é bem assim que funciona. A gente tem que seguir essa série de requisitos aqui, certo? Então a questão, a 3, ela tá o quê? Errada. Agora a 4 tem que estar certa, porque se tiver errado, não vamos ter questão para marcar. Vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vem comigo. Autorização do uso de bem público poderá incidir sobre qualquer bem público de uso comum, especial ou dominical, para atividades ou usos específicos e transitórios por prazo máximo legalmente estabelecido. Ok. A gente está falando do que? Autorização de uso. É só usar, tá bom? Não tô dando, não tô doando, não. É só uso. Quero casar na praia. Pronto. Quero fazer um show. Opa, quero montar um circo. É isso. O bem público, bem de uso comum, a praça é de todo mundo. Vou montar a praça lá onde frequenta todo mundo. E aí, vou precisar de uma autorização. E aí, o que acontece? Poderá incidir, a autorização pode incidir sobre qualquer bem público, seja de uso comum, especial ou dominical, seja para atividade ou uso específico e transitório, né? Ou seja, só naquele momento ali, o circo, por exemplo, por um prazo máximo estabelecido na lei. É o que traz aí o artigo 105, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Palmas, que fala para nós, ó, vamos ler para você fixar bem. A autorização poderá incidir sobre qualquer bem público para atividades ou usos específicos e transitórios pelo prazo máximo de 90 dias, salvo quando para o fim de formar canteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra. Beleza, autorização, qualquer bem público para atividades de uso específico ou transitório pelo prazo máximo de 90 dias. Até aqui a gente já fechava a nossa questão. E aí a 4 fica sendo o quê? Correta. E aqui, de acordo com o nosso gabaritinho aqui, ó, 2 e 4, correta. Como é que a gente vai marcar isso aqui? A 2 e a 4 estão corretas. Então já não marca A, porque a A fala que a 3 está correta. A C, ela fala que 1 e 4 estão corretas. Não marca a C, porque a 1 está errada, né? A D, 2 e 3 estão corretas. Não marco. Por quê? Porque a 3 está errada. A E, 1 e 2 estão corretas. Não, por quê? Porque a 1 está errada, o nosso gabarito fica sendo aqui a letra B da questão número 3, né?
certinho, vamos ver se tá batendo aqui, belezinha, nosso gabarito aqui, de fato, nessa questão é a letra B. Joia? Beleza, pessoal? Estão gostando da aula? É assim que eu ministro a aula, não fico enrolando, contando história demais, não. Eu enrolo na teoria, na matéria. É puxado um pouquinho, existe seu raciocínio, mas é técnica, é estratégia de estudo, é questão de prova, é letra seca da lei, é aquilo que você precisa para ser aprovado num concurso, aprovado bem, né? E até mesmo em concursos tops, assim, de alto nível. Vamos lá. A questão 4, ela fala pra gente. Conforme dispõe a lei orgânica do município de Palmas, em consonância, né, em acordo com as com as constituições federal e estadual, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional do município e das entidades de sua administração direta e indireta, quanto à sua legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, está sujeita ao duplo controle. Qual é o duplo controle? Externo e interno. Sobre esses exercícios, destes controles no âmbito municipal, assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Repito, incorreta. Então, nós teremos 4 certas e 1 erradas. Vamos procurar? Vem comigo aqui. A letra A. As contas do município contêm obrigatoriamente as contas da Câmara Municipal, que, por sua vez, é o órgão de controle externo detentor da competência para julgar as contas municipais anuais, após parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado em prazo legalmente estabelecido. Letra B. Caso o Tribunal de Contas do Estado não emita o parecer prévio das contas municipais no prazo legal, a Câmara Municipal poderá delegar à sua Comissão Permanente Fiscalizadora a emissão de parecer prévio equivalente para abalizar o posterior julgamento das contas municipais pelo plenário da Câmara. Letra C. Somente por decisão de maioria qualificada especial da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio sobre as contas apresentadas pelo prefeito. Letra D. O controle social sobre as contas anuais do município deverá ser exercido por qualquer contribuinte por meio de exame, apreciação e eventual questionamento sobre a legitimidade das contas nos termos da lei. Letra E. Os responsáveis pelo controle interno devem dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade sob pena de ser solidariamente responsável. Meu querido, minha querida, vem comigo aqui. Fique antenado, bastante atenção. Essa questão, ela trata de um tema que o nome dele é controle externo e controle interno. E o controle externo é o controle que um poder exerce sobre o outro. No caso, Câmara exerce sobre o Executivo, né? É um exemplo aqui, porque na verdade um poder controla o outro o tempo inteiro dentro dos termos legais. Além disso, existe o controle interno, que é o controle feito pelo mesmo poder, pelo próprio poder. Então, por exemplo, na Câmara Municipal, tem uma área de controle interno que eles verificam as suas licitações, verificam o pagamento de servidor. Então, como a gente está falando de dinheiro público e o interesse público é o interesse supremo e indisponível, né? Essas são as pedras de toque do direito administrativo. São os princípios norteadores primordiais. Nas palavras do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, são elas que são responsáveis por nortear e dar o horizonte, traçar o caminho, a luz inaugural de todo ordenamento jurídico administrativo. Indisponibilidade do interesse público, afinal de contas, aquilo que é de interesse público não se pode abrir mão, e a supremacia do interesse público, afinal, o interesse do todo, da sociedade, da coletividade, ele deve prevalecer sobre o interesse particular, individual, sobre o egoísmo, digamos assim, né? Enfim, e aí nasce esse tema, controle externo e controle interno, que é justamente esse freio e contrapeso, check and balance, ou seja, esse controle que um poder exerce sobre o outro e que o próprio poder exerce dentro dele. Esse controle é um controle amplo. Por quê? Porque ele vai fazer assim, ó, controle, né? A palavra-chave de um controle é fiscalização. Então, controle é isso. Um poder vai estar fiscalizando o outro e o próprio poder vai estar se fiscalizando. E aí, ele detém várias nuances, vários aspectos, várias frentes, várias áreas. Então, o controle ele é exercido na área contábil, ele é exercido na área financeira,
ele é exercido na área orçamentária, ele é exercido na área patrimonial, ele é exercido na própria área operacional, execução de tarefa, sabe? Tanto do município como das suas entidades, da administração direta e indireta. Todo mundo entra nessa história, todo mundo entra no rolê, todo mundo foi chamado aqui, não escapa ninguém. E aí, quando nós analisamos, nós vamos apreciar critérios que é o quê? Legalidade, tá previsto na lei, tá bonitinho, tá seguindo a lei, legitimidade, tá seguindo os princípios, é a pessoa competente que tá fazendo, economicidade, está sendo feito da melhor forma para economizar o interesse público, aplicações das subvenções, como é que o dinheiro público que chegou foi aplicado? Como é que aquela reserva de dinheiro federal que chega aqui no município para a saúde, como é que ele foi aplicado? E renúncia de receita. Opa, peraí, abriu mão daquele dinheiro ali, vamos ver o que está acontecendo. Então é basicamente isso. E tem o duplo controle, né, que a gente já conversou sobre isso, que é o controle externo de um poder sobre o outro, e o controle interno, que é o controle que o poder, o órgão, a entidade exerce sobre si mesmo, né? O poder sobre o próprio poder, tipo, o poder executivo tem o seu próprio controle interno, o poder legislativo tem o seu próprio controle interno. Seria até uma redundância, o poder, o controle exercido do poder, né, dentro do próprio poder, né? Mas não teria uma forma melhor de explicar do que essa redundância. Vejamos, vamos analisar a alternativa A. As contas do município contêm, vamos aqui para análise já, né, porque a gente já deu uma lida nelas, e a alternativa A traz para a gente assim, ó. As contas do município contêm obrigatoriamente as contas da Câmara, que por sua vez é o órgão de controle externo e detentor da competência para julgar as contas municipais anuais, após parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado em prazo legalmente estabelecido. E isso é exatamente o que está previsto no artigo 53, parágrafos 1º e 5º da Lei Orgânica do Município de Palmas. Olha só o artigo 53, caput. Observados os princípios estabelecidos nas Constituições Federais e Estadual, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, tanto do município como das entidades da sua administração direta e indireta, nos aspectos, né, quanto à sua legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações das subvenções e renúncias de receitas, será exercido pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. E aí o parágrafo 1º fala: o controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas. E o que o Tribunal de Contas vai fazer? Irá emitir um parecer prévio no prazo de 60 dias sobre as contas anuais do Executivo, a partir do seu recebimento. Então, recebeu as contas do Executivo, tem 60 dias para emitir o parecer, pega esse parecer, manda para a Câmara julgar. É assim que funciona. A técnica, a análise técnica é feita pelo Tribunal de Contas do Estado, beleza? E é justamente isso que a questão trouxe pra gente, que a Câmara Municipal, ela vai julgar, né, após parecer prévio do Tribunal de Contas. Só que ela trouxe uma coisa, ó, ele falou assim, ó, que as contas do município contêm obrigatoriamente as contas da Câmara Municipal. Então a gente já sabe que a Câmara julga, a gente já sabe que para ela julgar ela precisa de um parecer do Tribunal de Contas. Agora a gente só precisa saber se as contas da Câmara integram as contas do município. Vamos dar uma olhada aqui? Parágrafo 5º, olha aqui o que diz a Lei Orgânica. As contas da Câmara integram obrigatoriamente as contas do município. Cara, cheque mate. Ponto. Questão correta. Beleza? E a gente parte para B. Caso o Tribunal de Contas não emita o parecer prévio das contas municipais no prazo legal, a Câmara Municipal poderá delegar, entregar, né, mandar outra pessoa fazer, né? Quem é que vai fazer? A sua comissão permanente fiscalizadora, a emissão de parecer prévio equivalente para balizar o posterior julgamento das contas municipais pelo plenário da Câmara. Galera, não existe esse negócio não, tá? Câmara Municipal não vai fazer o parecer do Tribunal de Contas, não. A princípio, infere-se, né, que ela não tem nem capacidade técnica para fazer isso. Não tá nem dentro da atribuição dela. Então, ó, não existe esse trem, não. Não existe esse negócio de Câmara ir lá indicar um órgão. Opa, Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, né? Vem cá.
você aí vai fazer o parecer no lugar do Tribunal de Contas. Não, isso não. Tá errado. Olha aqui o que acontece se demorar o parecer, ó. Artigo 53, parágrafo 4. Se o Tribunal de Contas demorar para entregar o parecer, a Câmara Municipal não julgará as contas antes do parecer do Tribunal de Contas do Estado. Não julgará, nem antes esgotado o prazo para seu exame pelos contribuintes. Beleza? Podendo, entretanto, ser analisada preliminarmente. O que eles vão fazer? É uma análise preliminar da conta do chefe do executivo. Então, ó, tá aqui a conta do chefe do executivo. Ela tá aqui. Finge que meu celular é a conta do chefe do executivo, ó. Peguei aqui, ó, envio para a Câmara Municipal, ela analisa do jeito que tá, porque a regra é que tá aqui, ó. Tá aqui a conta do executivo, tá aqui as contas do chefe do executivo, meu celular. Aí eu mando pro Tribunal de Contas aqui, que é essa caneta, tá vendo essa caneta aqui em cima? Mando pro Tribunal de Contas, aí o Tribunal de Contas manda pra Câmara Municipal. Cara, se demorar demais, em vez de esperar lá pro Tribunal de Contas, manda direto. Mas ninguém dentro da Câmara, nenhum órgão, nenhuma comissão vai fazer o parecer no lugar do Tribunal de Contas. Não existe isso não. Beleza? Não existe isso. Então, a B tá o quê? Tá incorreta, tá errada. Agora, letra C. Somente por decisão de maioria qualificada especial da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio sobre as contas apresentadas pelo prefeito. E aí, a resposta dessa questão está no artigo 53, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Palmas. Vamos dar uma olhada. Veja bem, somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas apresentadas pelo prefeito. Meus queridos, então o que acontece aqui? Essa questão cobrou a inteligência da diferença entre as maiorias. E tu tem que saber, né? O que a gente sabe sobre as maiorias, né? A gente sabe que tem a tal da maioria simples, tá? Que didaticamente, eu vou utilizar de forma didática, tá, pessoal? É 50% mais um dos presentes. E aí a gente tem a maioria absoluta, e de forma didática é 50% mais um do total de membros da casa, da Câmara Municipal, e a maioria qualificada, que é os quórums acima da maioria absoluta. Isso aqui é um conceito doutrinário, viu, pessoal? Da maioria qualificada. Está previsto nos livros do direito. Veja bem, vou te dar um exemplo aqui. A maioria simples, existem projetos de lei que dependem só de maioria simples para ser aprovado. É o caso das leis ordinárias. Maioria simples é 50% mais um dos vereadores presentes no momento que aquela lei estava sendo votada. Então imagine a seguinte situação. Naquele momento, só tinha 10 vereadores presentes. Então eu pego esses 10, divido por 2, é igual a 5. E aí, o próximo número inteiro subsequente é 6, né? E aí, como o próximo número inteiro subsequente é 6, eu preciso de 6 vereadores para que aquele projeto seja aprovado. E aqueles são os vereadores ali naquele momento. Agora, a maioria absoluta não, porque são projetos que, para serem aprovados, dependem da presença de pelo menos metade dos membros da casa. Então, a maioria absoluta é 50% mais um do total de membros da casa. Isso acontece nos casos da lei complementar. Para uma lei complementar ser aprovada, é por maioria absoluta. Então, veja bem, no caso da Câmara Municipal, nós temos 19 membros. Se eu pego 19 e divido por 2, dá 9,5. E o primeiro número inteiro subsequente é 10. Moral da história, para eu aprovar uma lei por maioria absoluta hoje na Câmara Municipal de Palmas, eu preciso de pelo menos 10 vereadores. Né? Uma lei complementar, por exemplo, que depende de maioria absoluta. Tá vendo? O número de vereador para aprovar uma lei complementar, que depende de maioria absoluta, é maior do que o número de vereador para aprovar uma lei ordinária, que depende de maioria simples. Beleza? Então, em apertada síntese, maioria simples, 50% mais um dos presentes que estava ali na hora. Maioria absoluta, 50% mais um do total de membros da casa. Não é correto falar 50% mais um. Por quê? Porque assim, ó, a gente pega, divide pela metade
e arredonda para o próximo número inteiro subsequente. Esse é o termo exato. Mas a gente que é professor de curso para concurso público, para você entender, a gente começa com essa explicação do 50% mais 1, né? Existe uma discussão, dizem que é 50% mais 0,0001, mas a verdade é essa, é o próximo, arredonda, divide por 2 e aí arredonda-se para o próximo número inteiro subsequente. Beleza. Agora, tudo que for acima disso aí, pessoal, é maioria qualificada, né? Tá acima de maioria absoluta, é maioria qualificada. Então, 2/3 dos membros. 2/3 dos membros dá quanto? Deixa eu fazer as contas aqui, ó. Né? Eu tenho 19. 19 vou dividir por 3. Vezes 2. 12,6, né? Então, 13. E arredondo para o próximo número inteiro subsequente. No caso da Câmara Municipal, eu preciso de 13. 2/3 é maior. Eu preciso de mais vereadores do que para a maioria absoluta. Então a questão está correta, porque a lei utiliza o termo 2/3, a questão utiliza o termo maioria qualificada, e a maioria qualificada é tudo aquilo que está acima da maioria absoluta, portanto, de acordo com a doutrina do direito, tá correto. Um dia desse eu fiz uma pesquisa, uma baita pesquisa nisso aqui, pesquisei nos 5 livros de direito, certo? José dos Santos Carvalho Filho, pesquisei também, vários livros, e eu verifiquei que de fato é isso mesmo que a doutrina pensa, tá? E a letra C, por sua vez, ela acaba sendo uma questão correta, tá? Vamos lá. Letra D. O controle social sobre as contas anuais do município poderá ser exercido por qualquer contribuinte por meio de exame, apreciação e eventual questionamento sobre legitimidade das contas nos termos da lei. Existe o controle social? Existe, que é aquele feito pelos cidadãos, certo? E como é que ele é feito? Ó, artigo 53, parágrafo 3º da Lei Orgânica, revela isso pra gente. Ele fala: as contas anuais do município ficarão no recinto da Câmara Municipal durante 60 dias anualmente. Olha só, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação. Tá vendo aqui? A questão fala, ó, tô lá na questão, a questão fala qualquer contribuinte para exame, para apreciação. E aqui, ó, o qual poderá questionar sobre sua legitimidade. E a questão fala, e eventual questionamento sobre legitimidade das contas. Beleza? Trouxe a mesma coisa que está na lei, porém com uma escrita um pouco diferente, mas a questão está correta, certo? E por último, a nossa letra E. Os responsáveis pelo controle interno devem dar ciência ao Tribunal de Contas. O que é dar ciência, né? O tribunal tem que ficar sabendo, tem que contar para o Tribunal de Contas, né? Então eles devem dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob pena de serem solidariamente responsáveis. No direito, quem é solidário, responsável, tá lascado, porque você responde do mesmo jeito do devedor. É que nem ser fiador de casa. É a maior burrada que você pode fazer. Fiador de aluguel, né? A pessoa vai lá, vai alugar um lugar para morar, aí você chega lá como fiador dele. Cara, é horrível isso aí, porque se a pessoa deixar de pagar, o que eles vão atrás? Vão atrás de você. O solidário responsável é a mesma coisa. O fiador lá no contrato de aluguel, ele tem responsabilidade solidária. E aqui é a mesma coisa. Se eu, como servidor público, eu vi alguma coisa errada acontecendo e eu não informo ao Tribunal de Contas, se eu não falar isso para o Tribunal de Contas, eu sou um corresponsável. Eu vou responder juntamente com a pessoa que estava cometendo a irregularidade. Vamos dar uma olhadinha no que diz a Lei Orgânica para ver se está certo esse raciocínio. Artigo 55, parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela, darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Certinho, é o que está na lei. Gabarito da nossa questão é a letra B. Lembrando que a questão queria a incorreta e a nossa letra B, ela tá o quê? Ela tá incorreta porque falou que a Câmara Municipal ia substituir o parecer prévio do Tribunal de Contas. Olha só a besteira, a bobeira que cobrou, e isso não pode acontecer. Para você que vai fazer o concurso público da educação do município de Palmas, eu preparei um combo de apostilas esquematizadas. Nesse combo você vai encontrar apostilas esquematizadas de língua portuguesa, história e geografia e legislação educacional, a lei orgânica do município de Palmas esquematizada, com 150 questões comentadas
Você também terá acesso a um audiobook da Lei Orgânica e videoaulas da Lei Orgânica e 3 bônus, que são um curso completo de redação discursiva para concurso público, um curso de como encontrar as matérias específicas para o seu cargo e também a tabela de incidência com os assuntos mais cobrados nesse concurso. E para você adquirir é muito fácil, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo no YouTube ou no primeiro comentário fixado e tomar a decisão de começar a estudar agora mesmo para esse concurso público. E firmar o compromisso com você mesmo de renunciar à vida que você não merece e mudar a sua vida de uma vez por todas e ser aprovado no concurso público e ter a vida digna que você sempre quis. Afinal de contas, são nos momentos das suas decisões que o seu destino é traçado.